Então, o tema que eu trouxe para o diálogo, assim, a gente olhar para o sistema de avaliação do Estado, traçando alguns balanços e algumas perspectivas dessa avaliação. E eu gostaria de começar, assim, com uma celebração, porque foi amplamente divulgada na mídia, os nossos resultados do IDEB, não é? O Ceará em terceiro lugar nos anos iniciais. Ele está... Daqui a pouco ele entra, tá, gente? Meu computador está rodando aqui a internet para a câmera. Eu vou... Se você quiser me mandar no WhatsApp também, eu posso tentar reproduzir aqui. Tá certo. Ele agora deu uma travada muito ótima. E aí... Oi? Entendo perfeitamente. Às vezes faz isso comigo. Pois é, ele começou a rodar. Gente, ele começou a rodar aqui e não está respondendo, mas tudo bem. Eu vou conversando, a gente vai conversando para a gente não perder o tempo, né? Então, a ideia dessa comemoração que a gente tem feito e a mídia tem feito, essa celebração do crescimento no IDEB, anos iniciais em terceiro lugar nesse ranking que compara os estados, os anos finais em primeiro lugar, no ensino médio, quarto lugar, quando a gente considera as EPs no agregado, e nesse processo todo de IDEB, de avaliação, a gente precisa entender assim, um pouco do que é essa perspectiva do poder, coisas de tecnologia, né? Acontece. Então, muito bem. Vamos tentar ver se ele vai, né? Agora eu acho que ele vai. Muito bem. Então, quando a gente está falando de toda essa centralidade da avaliação, a gente precisa pensar quando nasce, né? Quando chega ao estado do Ceará, essa pegada, essa perspectiva de um sistema de avaliação. E aí a gente inicia na década de 90, junto com o Brasil, junto com o Sistema de Avaliação Nacional, com pesquisas e pressões internacionais, inclusive do Banco Mundial, para que a gente traga esses ideários do campo da economia e da administração para a educação. E existe uma ideia muito associada a essa perspectiva de que é importante trabalhar a educação, investir em educação para gerar desenvolvimento econômico. E isso ainda hoje é muito forte. E assume, então, todo o jargão que está relacionado à avaliação e aos seus resultados e ao uso dos resultados na propositura de políticas educacionais, vem eivado dessa pegada da economia, do pensamento neoliberal, de um desenvolvimento que Casassos diz, né? A avaliação, ela acaba sendo muito contraditória, ela nasce com a alcunha sob a bandeira da qualidade educacional, mas, ao mesmo tempo, ela traz um efeito colateral do reducionismo do currículo e do enxugamento dessa qualidade. Então, de lá para cá, a gente vem transitando no que Alicia Bonamino fala de 3 gerações de avaliação, mas cada vez mais empoderando um Estado avaliador, que gera políticas que visam esse desenvolvimento, visam a qualidade educacional, embora esse seja um conceito polissêmico, reconhecido pela literatura, que não há consenso no que seria qualidade educacional no Brasil, e muitas vezes apontado por trazermos a qualidade, reduzirmos a qualidade para o sinônimo de desempenho acadêmico, sem olhar para o contexto, sem olhar para o que está em torno e o que leva, na verdade, a causalidade ou a explicação do desempenho. E é daí que nascem os rankings, é daí que nasce essa necessidade de comparar escolas, de comparar municípios, de comparar estados, e toda uma vertente política do uso da avaliação. Muito bem.
essa perspectiva teórica, né, da avaliação do investimento em educação a partir do olhar e dos resultados da educação, com o uso na gestão para resultados, por exemplo, ela vem com uma ideia reconhecida na literatura, existem muitas pesquisas que falam sobre isso, de uma correlação entre o aumento da escolaridade e o desenvolvimento econômico, a partir do aumento da produtividade. Esses trabalhos falam de 3 caminhos em que isso pode ser possível, ou porque a gente aumenta o capital humano, e isso automaticamente geraria uma maior produtividade, ou porque você aumenta a capacidade da população local em processar informações, e a partir daí ir em busca de uma ampliação de horizontes, ou porque a gente estaria trabalhando com a perspectiva de uma abertura ao novo, isso geraria o desenvolvimento de novas tecnologias, mas, de um modo geral, essas pesquisas também falam, né, trazem indícios de correlação com a redução da desigualdade social, com o aumento dessa produtividade e a diminuição da violência. Então, são pesquisas que vêm apoiar esse ideário em direção à utilização das avaliações externas como ferramenta para a produção de políticas educacionais. A partir daí, nós temos um ciclo, então, que se estabelece, onde a gente correlaciona a avaliação, a ideia de um planejamento, da produção de indicadores, da produção de dados, esses dados que subsidiam processos decisórios, o planejamento e replanejamento de ações que visem, né, a partir da sua execução e monitoramento, o trabalho com indicadores educacionais, e a partir daí a gente fecha esse ciclo de gestão. Né? Basicamente, durante muito tempo, entre toda a década de 90 e o início de 2000, muito focada a gestão de sistema e a gestão escolar, e hoje a gente inaugura uma nova etapa, que é uma pressão pelo uso pedagógico do resultado das avaliações, embora nós saibamos que, em essência, elas não são feitas para isso, elas não são feitas para avaliar estudantes, elas foram pensadas, as suas metodologias, elas se voltam para um mínimo de agregação de análises que seria a nível de escola, e, portanto, subsidiar decisões de gestão escolar. Então, nesse perfil, o que a gente percebe? Um avanço, um aumento da criação de sistemas subnacionais de avaliação, inclusive em locais, com os municípios adotando seus próprios sistemas de avaliação, e dentre eles, um dos mais antigos é o SPAES, que é o nosso sistema, é o sistema da casa, não é? O sistema estadual de avaliação. Ele inicia na década de 90, ele foi pensado numa parceria com o INEP, e por um acordo de cavalheiros, a avaliação nacional sai em 1991, e a avaliação estadual sai em 1992, trazendo no escopo uma matriz completamente alinhada, também as suas análises e os seus relatórios. A gente ficava, então, alternando, em um ano se aplicava a SAEB e o outro ano se aplicava o SPAES, que na época era chamada de avaliação do rendimento das quartas e oitavas. A partir daí, ela assumiu vários nomes. Então, eu tenho em 94 a avaliação da qualidade do ensino, e depois, em 96, o Sistema Permanente de Avaliação do Ensino do Ceará, mas só em 2000 ela assumiu o nome que tem hoje, que é Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará. E aí ela foi instituída com uma portaria, e nessa perspectiva ele é criado com 2 vertentes, uma do rendimento escolar e uma outra institucional. A do rendimento a gente faz até hoje, a institucional a gente só fez 2 edições até o momento. Essa esbarra em muita negociação com sindicatos, com professores, porque ainda existe esse receio muito grande da associação do resultado da avaliação com as políticas de responsabilização. Então,
O SPAES, quando ele nasce em 2000, ele reforça esse acordo de cooperação técnica com o INEP, inclusive com a utilização do Banco Nacional de Itens, com itens comuns do SAEB, para que a gente possa ter uma parametrização dos resultados da avaliação estadual com a avaliação nacional. Hoje, o que a gente tem nesse escopo, de 2011 para cá? Temos associado ao SPAES uma forte política de responsabilização e premiação. Ela hoje é considerada uma avaliação de alto risco por causa disso. Nós temos associado a política de repasse do ICMS, por exemplo, aos municípios, que se baseia em 3 indicadores, que é o da saúde, do meio ambiente e o educacional. Só que o educacional é responsável por 18% dos 25% que precisam ser repassados. Então, o impacto da avaliação do indicador de qualidade é muito forte na pressão, inclusive orçamentária dos municípios. A gente tem metas, o estabelecimento de metas para as escolas e CREDs, temos indicadores presentes associados ao resultado das avaliações externas no plano plurianual, desde a gestão do Tasso Gereissati para cá, e a inserção desses indicadores na grade programática da Secretaria de Educação. Além disso, políticas que são reconhecidas internacionalmente, como o Programa de Alfabetização na Idade Certa, que hoje vivencia a sua expansão para os anos finais e é reconhecido como mais PAIC. Portanto, hoje nós temos um desenho estadual para uma política de avaliação da educação básica que compreende o SPAES na sua vertente ensino fundamental, analisando prioritariamente e avaliando as redes municipais e o resquício que a gente tem de rede estadual, né, porque o processo de municipalização com a adoção do IQE para o repasse do ICMS, ele foi fortalecido. Temos a vertente de ensino médio, que também avalia as EJAs ano 2, que são equivalentes à terceira série. Temos a avaliação diagnóstica formativa, que é um sistema que tem se fortalecido e a gente está gestando no ano de 2020. Foi interrompido o processo dele com a pandemia e a gente retorna com ele em 2021. Temos a provinha PAIC, que é aplicada pelo Estado, mas para o nível do município, e as avaliações, as políticas de avaliações externas, que estão aqui pintadinhas, diferentes porque é a nossa fragilidade. É o eixo mais frágil de todo o desenho estadual, dessa política de avaliação, porque não existe um documento, uma legislação ou um documento orientador sobre a avaliação interna para as escolas pertencentes à rede estadual. Existe essa lacuna e existe, ao mesmo tempo, essa liberdade para cada escola tomar a sua diretriz. E como que a gente tem usado resultados do SPAES, né? Existem uma ampla série de usos que estão associados a paradigmas tanto positivistas como subjetivistas. Nesse caso aqui, um exemplo do resultado e dos usos, que prioritariamente ele é utilizado para diagnosticar a qualidade da educação pública, fazendo sempre aquele recorte sobre a questão dessa qualidade associada a desempenho em língua portuguesa e matemática, e tem uma perspectiva de prestação de contas à sociedade, por isso uma ampla publicização desses resultados. Subjetivamente, você tem nesse escopo toda a característica da política e da aprovação de uma política educacional. E aí a gente vê, em 2019, por exemplo, uma perspectiva dos municípios do Ceará, onde a gente percebe no segundo ano, nós estamos com todos os municípios no padrão de desempenho desejável, né? É o que a gente espera da alfabetização, dos resultados de alfabetização na proficiência média. No quinto ano, a gente ainda tem alguma coisa a percorrer, embora estar no verde claro já signifique habilidades e competências esperadas para o quinto ano consolidadas, e lá no nono ano a gente ainda tem municípios que precisam investir em políticas educacionais e em trabalhos
para fortalecimento dessa etapa, mas o Estado avançou muito nessa linha, em língua portuguesa. Já a matemática, a gente não avalia no segundo ano, nós temos uma perspectiva aqui de que o nono ano é o grande desafio, e ainda existem 2 municípios no quinto ano que estão ainda aquém do que os alunos precisariam saber no quinto ano. Outro uso que a gente faz é a questão de subsidiar o processo decisório, seja a nível de sistema, seja a nível municipal, não é? Com esse repasse de documentos, produção de boletins e materiais para servir aos municípios, um processo também associado ao processo formativo para análise desses dados, e produção de materiais e boletins para as escolas. Então, eu coloquei 2 exemplos, que é o boletim do resultado geral por CRED, que é onde a gente fornece esses boletins e a escola pode descer até o resultado dos estudantes, e o que a gente fez recentemente, que foi com relação aos resultados do SAEB e do IDEB. Outra questão outro uso é a produção de boletins, esses boletins com resultado por aluno, turma, escola, município, CRED, várias agregações que alimentam esse painel situacional, tanto do Estado, quanto dos municípios, quanto das CREDs, que são as nossas regionais, né, os elementos, as células regionais, coordenadorias regionais, junto aos municípios. E aí, nesses painéis, a gente destaca o perfil do estudante. Então, a gente consegue fazer estudos longitudinais, trazendo, com a identificação dos estudantes, trazendo o resultado deles no Spice Alpha, no segundo ano, no quinto e no nono, e enturmando esse menino no ensino médio, tanto na primeira, na segunda, quanto na terceira série. E esses dados, então, são fornecidos no começo do ano para as escolas, para que elas possam subsidiar o processo de planejamento. Isso acontece principalmente para a rede estadual, embora a gente já tenha sido solicitado e tenha servido a alguns municípios com esses resultados, no caso do segundo e do quinto ano, com uma enturmação para nono ano. Outro uso que é muito forte é a produção de indicadores, como a gente já falou. O IQE, o Indicador da Qualidade Educacional, que nasce dos resultados do SPAES, além do ID, que é o Indicador de Desempenho Educacional, Desenvolvimento Educacional, e aí a gente tem ID para o alfa, para o quinto, para o nono e para o ensino médio, e no ensino médio especificamente com metas associadas, então as escolas recebem metas que precisam cumprir. Totalmente alinhado com esse ideário neoliberal de produção de informações e de gestão para resultados. Fecho aqui ainda outros exemplos, que seria a questão de fomentar esse debate público e promoção de ações orientadas para a melhoria dos resultados, para a melhoria educacional, com vistas à equidade. A equidade é outro termo, é outro conceito que está muito associado ao Estado avaliador. Apoiar o planejamento, a direção, a implementação. Então, nós temos muitos produtos que nascem da avaliação e que subsidiam o trabalho da gestão na escola, e regular, quando a gente insere metas. Então, a gente tem essa ideia de monitoramento e traz, né, o escopo da regulação dos processos das escolas. Então, é essa contradição entre o neoliberalismo e o Estado interventor. Por um lado, eu tenho a adoção de padrões de proficiência e que geram expectativas e que podem, muitas vezes, são as grandes críticas à avaliação, trabalhar com a redução, imprimir o impacto para o game e para a redução curricular. Essa é uma das grandes questões que a gente tenta combater dentro da Secretaria de Educação nos processos formativos. Colocar a avaliação no lugar dela como ferramenta e não como fim. Né, o resultado que isso seria perverter todo o processo e reduzir os direitos de aprendizagem dos estudantes. Então, a nível do ensino fundamental e no processo de cooperação com os municípios, a gente tem as formações do MySpike, tanto para o eixo de gestão como para os professores,
o desenvolvimento de ações voltadas à leitura, à formação do leitor, e ações integradas e sistemáticas de busca ativa, de trabalho com as estatísticas e fornecimento de dados para os municípios. Mas é no ensino médio onde a gente encontra hoje o principal desafio. E se a gente olha os resultados do SPAES, do ensino médio, na série histórica, mesmo fazendo um recorte de 2008 para cá, é perceptível que nós temos uma grande questão ainda a ser enfrentada. Houve crescimento? Sim, houve crescimento. Houve melhoria, e era natural, já que essas populações do PAIC estão progressivamente adentrando o ensino médio. Mas existe algo que precisa, um olhar, né, que precisa ser mais aprofundado para o fazer pedagógico da escola de ensino médio, da escola da rede estadual. Nós ainda temos uma grande parcela da nossa população que sai da terceira série sem ter consolidadas habilidades mínimas, porque a nossa matriz, a matriz do SPAES, ela é uma matriz da década de 90, e, portanto, ela atendia às expectativas da época, mas quando você compara a matriz, a escala de Bloom, por exemplo, você percebe que ela é uma matriz de baixas expectativas, e mesmo assim, a gente ainda não conseguiu entregar populações com essas habilidades consolidadas, tanto na língua portuguesa como na matemática, onde na matemática o caso realmente é um pouco mais grave, um pouco mais sério. E deu origem, então, a algumas políticas, algumas ações específicas em parceria com o UFC, o Programa Cientista-Chefe, que a gente está trabalhando com o desenvolvimento profissional e um programa de formação de professores especificamente de matemática, desde 2018, a fim de tentar trabalhar essa visão sobre o que é currículo e como a gente reverter esse quadro dentro da sala de aula. Em termos de escola, a gente percebe que do ano passado, de 2018 para 2019, nas duas edições, houve um crescimento, mas ainda é muito pequeno o número. No universo de 640 escolas, eu só tenho 16 que têm uma proficiência média no adequado em língua portuguesa, e 13 em matemática. Então, a gente está bem distante, existe muito caminho pela frente na matemática. E o SAEB, ele revela a mesma coisa. Há crescimento, existe uma tendência, mas é um crescimento com muita resistência ainda, estando nas duas disciplinas no nível básico. Então, estamos aquém, entregando populações aquém do que deveríamos. Isso nos leva a refletir sobre qual é o papel da escola, qual é o currículo que a gente está adotando, e os debates sobre, de fato, o que se espera, o que é essa população que adentra essa escola espera dela, e qual é o efeito das nossas escolas. Então, a gente tem amplo espaço para pesquisas nessa área. Além disso, não existem, assim, quase nada estudos com que utilizem os dados que a gente coleta nos questionários contextuais. Então, existe uma lacuna de estudos para a causalidade, para as explicações relacionadas ao desempenho, o que nos ajudaria muito com a tomada de decisão. E aí, nessa linha de ações para o ensino médio, nós temos trabalhado com o perfil, a enturmação, né, do aluno que vem do 9º ano e formando esse boletim para apoiar o processo decisório e o planejamento, fortalecendo a ideia da necessidade de um nivelamento na primeira série, de ações que corrijam, que deem conta dessas lacunas cognitivas que os estudantes vêm trazendo do ensino fundamental, e fortalecimento das práticas de gestão. Uma das principais ações, a que eu já tinha conversado, é a iniciativa Foco na Aprendizagem, que se apoia no tripé de avaliação diagnóstica formativa, formação de professores e a utilização de material estruturado para enfrentar essas lacunas, essa população, tentar ajudar esta população que está chegando no ensino médio com carências cognitivas em língua portuguesa e em matemática. Como nos diz Roldão, não é?
basicamente esse desenvolvimento curricular que apoia, não é, esse processo de formação de professores. Então, a ideia não é fazer uma redução ou não tentar escapar das armadilhas do treinamento, do game, mas fortalecer o currículo. E por isso a matriz que é utilizada para avaliação diagnóstica e formativa nessa iniciativa foi uma matriz produzida com muito debate com a rede, tanto com professores de matemática quanto os de língua portuguesa. E o material estruturado foi produzido, o de língua portuguesa por professores da rede e o de matemática com a ajuda do programa Cientista-Chefe da UFC. Aqui a gente fez um exercício de contrapor os saberes da matriz, da matriz da Foco na Aprendizagem, da iniciativa Foco na Aprendizagem, com a matriz SAEB, onde a gente percebe que existe um diálogo entre esses saberes. Então, o que se espera a nível nacional, ainda com essa matriz SAEB, que será aplicada para a terceira série no ano que vem, ela é contemplado com a matriz Saberes. Ao mesmo tempo que também essa matriz dialoga com o que se espera da terceira série. Então, ela pretende, ela é bem ampla, em língua portuguesa a gente trabalha com 222 habilidades para o ensino médio, e ela pretende trabalha com esse resgate cognitivo, mas ao mesmo tempo enfrenta o desafio de avançar, porque as pesquisas têm demonstrado que a nossa escola, principalmente a regular, pouco avança. O menino, do jeito que ele entra no nono, ele pouco avança no ensino médio. Então, esse é um desafio que a gente precisa enfrentar enquanto rede. E aí, o sistema, ele prevê 4 aplicações no ano, para cada uma das séries, onde é que a gente está chamando de sistema semi-adaptativo. A ideia é evoluir para um sistema realmente adaptativo, todo mediado pelas tecnologias, mas, por enquanto, a gente ainda tem essa lacuna, essa carência, e muitas escolas ainda fazem o teste em papel, portanto, a gente está trabalhando com blocos de estudantes, categorizações dos estudantes pelo que eles têm dificuldade, pelos que eles sabem fazer, e a partir daí a ideia é rodar 4 vezes, produzir relatórios, produzir informação que o professor possa utilizar. A gente trabalha com TRI, trabalha com item pré-testado, mas os alunos, todos os estudantes fazem testes, os estudantes de cada nível fazem testes de acordo com a avaliação de entrada. Na avaliação de entrada, todo mundo faz na primeira série a mesma avaliação, mas depois, no sistema, ao longo do ano, a ideia é que ele vá fazendo avaliações que sejam mais próximas, com desafios, itens mais próximos à capacidade, buscando sempre entender o quanto que ele avançou, e se ele não avançou, o que está pegando, onde é que ele está enganchando, né? E fornecer dados mais qualificados ao professor para que ele realize planejamento. Essa é a ideia. Então, a gente fez um estudo, a gente só fez uma aplicação esse ano, fez a avaliação de entrada, fez um estudo comparando, padronizando os resultados pelo SPAES nono ano, e a gente percebeu que a curva normal, os dados, assim, existe uma validade desses dados, até porque estão todos na mesma escala, os itens são pré-testados e a gente parametrizou os itens pela escala do SPAES. E os nossos desafios, eu vou finalizando aqui com esses desafios e perspectivas, e que a gente já, mais do que na hora, a revisão das matrizes, então, existe com a questão da BNCC, com a introdução desse SAEB seriado, que a gente estava falando aqui no começo, então, existe sim a necessidade, a gente tem mais de 20 anos de matriz, então, ela é geracional, já está na hora da gente fazer uma revisão, então esse é um grande desafio, porque a gente tem como, por tradição, mobilizar a rede e mobilizar a sociedade nesse debate. O uso dos resultados para a gestão de sala de aula, que é um clamor quase nacional, né? Então, se investe muito dinheiro e se entende que qualquer revolução e qualquer mudança educacional acontece no chão da sala de aula, portanto, é preciso que esses resultados dialoguem com esse fazer pedagógico do professor. A formação continuada desses atores educacionais, para que tenham sempre em mente e ampliem o seu horizonte para análise dos resultados,
né, tentando desconstruir essa ideia de ranqueamento e pensar a avaliação na própria estrutura hierárquica e heterogênea das nossas escolas, porque a maioria delas é muito heterogênea, e principalmente fortalecer o debate curricular. Seguindo nessa perspectiva que a Isabel Alarcón coloca, de uma escola que é responsiva, que se repensa e reflete seus processos, de tal forma que a gente consiga desvincular a ideia de um sistema de avaliação classificatório, ranqueador e punitivo para um sistema que traga informações e que gere informações para uma gestão pautada em evidências.